Bom dia, amados. Estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor, né? Em nossa casa, na realidade, mas eu sempre digo que a nossa casa também é uma extensão da casa do Senhor, né? Onde estão aqueles que amam Jesus, eles carregam exatamente essa presença, essa adoração do Senhor, né? Nós estamos aí dando um tempinho para ver a moçada aí entrando, chegando, vão chamando o pessoal aí, amados, vão dando sinal, compartilhando com a galera aí, para estarem conosco aí no livro de Apocalipse. Deus quer falar conosco nesta manhã mais uma vez, amém? Se puder chamar o pessoal aí, avisando, compartilhando, dando sinal para a galera aí, compartilhem, que dentro em breve já estaremos começando a aula propriamente dito. Amém? Deixa eu colocar meu óculos aqui para ajudar um pouco na aula, né? Amém, amados? O pessoal já está entrando aí e eu já quero compartilhar uma oração com vocês antes de entrar propriamente no assunto. Agradecer a todos aqueles que estão entrando, todos aqueles que estão participando, todos aqueles que estão mandando perguntas, que estão mandando vídeos, indicações. Pastor, olha esse vídeo aqui, pastor, verifique essa notícia aqui pra gente, dá um retorno, né? É muito bom ver que aqueles que aderiram, aqueles que realmente abraçaram a causa têm participado ativamente dos nossos estudos, amém? Vamos orar, amados? Pai, nós queremos colocar esse momento diante das Tuas mãos e pedir a Tua graça, Senhor, que não seja nós nesta hora, Senhor, mas fala conosco nesse instante, Senhor. Ministra todo o Teu querer, Senhor, tudo aquilo que vem de Ti, ó Pai. E nós colocamos e submetemos o mundo espiritual debaixo dos Teus pés, Senhor, para que não ocorra nenhum embaraço, nenhuma distração, Senhor. Que Tu guardes cada mente, Senhor, cada entendimento, Senhor, que não hajam compreensões erradas, ó Pai, mas que a Tua palavra alcance os corações na Tua verdade, alcance os corações, Senhor, da maneira mais clara, mais pura, mais nítida e mais marcante em cada vida, Senhor. E, ó Pai, ministra nesta hora, Senhor, a Tua sabedoria sobre minha vida, Senhor. Sou um instrumento, Senhor, das Tuas mãos nesta hora, Senhor. Faz, Senhor, o desenho que Tu quiseres, Senhor. Ó Pai, ministra, Senhor, o melhor texto, tudo aquilo que Tu quiseres nesta hora. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Hoje, como nós já falamos na semana passada, nós vamos continuar no tema Apocalipse. Amém? Se você já está acompanhando conosco, já falamos de diversos temas. Creio que a grande parcela de vocês já está começando a se sintonizar com o Apocalipse, né? Ou mesmo com os textos auxiliares que nós citamos em aula, mas temos um grande caminho a percorrer. Se você ainda não pegou algum assunto, tenha certeza que nesse transcorrer, muitas das coisas que ainda possam existir de dúvida, vão começar a clarear ainda mais, né? Nessas últimas 3 semanas, numa delas nós falamos sobre os 7 selos. Na semana passada nós falamos sobre as 7 trombetas. E hoje, nessa terceira semana em sequência, nós vamos falar sobre as 7 taças. Amém?
Mas antes de tocar propriamente dito nesses assuntos, é importante esclarecer algumas coisas às pessoas que estão nos ouvindo, né? Você deve estar acompanhando os noticiários e convido você a não só acompanhar um noticiário pela televisão, mas também por outros canais do YouTube ou coisas afins, né, pelo Google, e você vai perceber que muitas coisas que estão acontecendo, se você estiver sintonizado, você vai ver que tem tudo a ver com o Apocalipse, né? Esses dias mesmo eu comentei sobre o FEMA, essa agência federal norte-americana, né? Falei lá e alguns irmãos realmente entraram em alguns sites lá, entraram em alguns vídeos e viram que de fato há algumas coisas que estão acontecendo no ar, né? Viram também imagens daqueles caixões que nós falamos, né? Na ordem de milhões, sendo que cada um deles cabe 4 pessoas, e nos mandaram perguntas dizendo: realmente, pastor, olha, me parece que alguma coisa vai acontecer. Se talvez no princípio das dores, talvez na tribulação, e nós particularmente acreditamos que boa parte dos fatos que vão acontecer na tribulação, né? Mas outros irmãos têm questionado alguns outros assuntos, né? Um deles sobre a inteligência artificial. Hoje nós temos uma inteligência artificial e o pastor já postou alguns vídeos nas primeiras aulas lá na igreja a respeito disso, inclusive a respeito de um robô, né? Mas qual é o foco interessante desse tema, dessa atualidade com relação ao que nós estamos vendo? É que até um tempo atrás, não muito tempo atrás, mesmo a inteligência artificial, ela era programada. Então, seja para dar o sim, seja para dar o não, essa inteligência, ela tinha uma programação. Mas nos últimos tempos, esses grandes homens da tecnologia têm descoberto que o próprio sistema de inteligência artificial tem criado meios para que ele estabeleça relações e ele tome decisões próprias, por incrível que pareça. Ou seja, pastor, está bem próximo da estrutura humana? Sim, só que qual é o problema? Ele vai tomar uma análise conforme o que ele entende como certo. Então, por exemplo, um dos vídeos que eu assisti lá, ele mostrava então um determinado carro com inteligência artificial, e esse carro tinha sido programado para que, se um obstáculo passasse na frente desse carro, esse carro brecasse e não atropelasse. E resolveram fazer o teste. E essa inteligência artificial, então, ela tinha que fazer uma análise própria e colocaram um carrinho de supermercado na frente e o veículo parou. Mas colocaram um carrinho de bebê na frente e a análise do veículo, a análise da inteligência superficial entendeu que poderia seguir em frente e atropelou o carrinho de bebê. E ainda que sendo um teste, eles perceberam que essa inteligência artificial, ela pode sim causar danos futuramente, ela pode sim perder o controle, como já está perdendo o controle na atualidade, né? E muitas outras coisas. O jornal The Sun, por exemplo, né, publicou uma reportagem sobre o veganismo. Para quem não conhece, o veganismo é a ideia de que você não pode compactuar com nada que seja dos animais, ou seja, você não pode comer nem fazer uso de nada relativo a animais. Então você não usa seda porque vem do animal, você não toma leite porque vem do animal, você não come mel porque vem do animal, né, ou dos insetos.
e assim por diante. Você não come carne, ou seja, é algo mais amplo do que o vegetariano, né? E daí qual é o porém que esse jornal The Sun faz? A sugestão dele é que os homens começassem a comer, por exemplo, a placenta, como alguns já têm praticado isso, comer placenta de um bebê que acabou de nascer, você tira a placenta, tudo e come, né? Outros têm sugerido até o canibalismo. Ah, pastor, matar alguém e comer a carne dele? Não, mas entendem que um indivíduo que, por exemplo, morra, dependendo de certas condições, há a possibilidade de se comer a carne humana. Então vocês percebem que nós estamos entrando num tempo de atualidades, num tempo que tudo leva ao apocalipse. Coisas grotescas, então, por exemplo, de eles fazerem leis tão específicas para que você não mate determinados animais, leis tão específicas em defesa do boi, para que o boi não morra, para que a vaca não morra, mas ao mesmo tempo leis que favorecem ao aborto, tirem a vida humana. E é essa subversão de valores, é aquilo que no passado era certo, que está se tornando errado, e aquilo que era errado, que está se tornando certo, que nos leva a ver que nós estamos sim entrando em colisão com a Bíblia de um tal ponto que Deus está dando um sinal que nós estamos entrando num tempo muito próximo do arrebatamento. Pastor, como é que você sabe isso? A própria Bíblia nos diz que Deus, Ele vai atuar de tal forma, de maneira que nós possamos ser salvos. Porque da maneira como as coisas andam, nós possivelmente também iríamos perecer. Você deve estar aí surpreso, achando que essas regras que te impõem para você ficar em casa, sobre o coronavírus e tantas outras doenças, amado, isso é só o começo. Há tempos atrás, há 5 anos atrás, quando tratamos do tema Apocalipse, eu falei das leis marciais, das regras onde seriam impostos às pessoas, aprisionamentos, regras muito similares ao que vemos hoje, e aquilo parecia utópico, parecia irreal, né? Inacessível. E hoje você já está vendo. Imagine então se, por exemplo, eles soltam no ar um vírus do impacto que teve a gripe espanhola, do impacto que teve outros vírus tão poderosos. Então o que sobrará, né? Possivelmente regras e mais regras extensas, em que você não tomará mais conta da sua casa, não tomará mais conta da sua família. Haja vista que tem surgido projetos de leis que a criança agora tem que ser objeto de poder do Estado, ou seja, uma criança com 2, 3 anos já tem que ser direcionada pelo Estado, e o Estado vai impor o que eles quiserem para essas crianças, e tantas outras coisas que talvez mais à frente, se houver oportunidade, o seu pastor prepare aí alguma coisa com relação a esses fatos, a essas atualidades que estão acontecendo. Mas eu quero deixar nesses primeiros minutos esses comentários para que fique claro que nós não estamos num tempo de brincadeira. Nós não estamos falando de um estudo que vai acontecer daqui 100, 200 anos. A maioria dos homens de Deus, e homens de Deus que eu digo, pessoas que têm uma relação muito íntima com Deus, têm sentido de Deus esse sinal de que está muito, mas muito, mas muito próximo. Se você tem filho pequeno e está se programando de repente de ele ter a vida dele, ter os filhos dele, talvez não haja tempo para isso. Então, amados, fica atento,
Entenda que o que nós ensinamos aqui não é só conhecimento. Conhecimento é bom sim, mas o nosso foco é que você esteja pronto para que, se for hoje, você possa subir com o Senhor. Se for daqui 5 anos, você possa subir com o Senhor. Se for daqui 10 anos, você possa subir com o Senhor. Mas não conte que você talvez vá chegar à velhice. Talvez Jesus venha muito antes disso. E a questão é, estamos preparados para isso? Amém? Então vamos entrar no tema, como nós falamos. Eu não sei se vocês conseguem visualizar aí no vídeo. E nós falamos então que os selos, os 7 selos, o último selo abria a sequência para 7 trombetas. E na aula passada, a última trombeta abria a sequência para 7 taças. Agora veja uma coisa interessante. Pode ser que, dependendo da sua versão bíblica, apareça taça, pode ser que apareça 7 pragas, como pode ser que apareça 7 flagelos. Pastor, estamos falando da mesma coisa? Sim. Pastor, e qual é a diferença? Amados, a diferença é que na semana passada nós falamos em um nível de advertência. Eu falei para vocês que Deus ainda estava tendo alguma porção de misericórdia. Deus ainda estava advertindo e que por isso ele não consumia toda a terra. Ele geralmente operava da seguinte forma: olha, 1/3 do mar, 1/3 dos rios, mas ainda 2/3 eram conservados. E eu comentei com vocês e disse, olha, 1/3 realmente já é muita coisa, já vai causar um dano terrível em termos de alimentos, em termos de estrutura climática, em termos de governo, em termos de fome, de mortes. Mas hoje nós vamos entender que o negócio vai mais além, né? Agora veja, por que Deus faz isso? Porque Deus é mau? Porque Deus não tem misericórdia? Não. Nós lemos na semana passada e dissemos que Apocalipse 9, versículo 20 e 21, diz que apesar de todo o sofrimento, esse sofrimento ainda não foi capaz de produzir arrependimento. Ou seja, quando a Bíblia diz isso, ela está deixando claro que Deus queria o que desse povo? Arrependimento. Ah, mas pastor, será mesmo que eles não vão se arrepender? Amados, basta olhar o nosso tempo. Ainda que você diga, olha, nós não estamos na tribulação, nem na grande tribulação. Hoje nós temos tido sinais enormes, como eu comentei no início da aula de vocês. Mas você tem visto muita gente se render a Jesus? Você tem visto muitas pessoas abrindo o coração para Deus? Você tem visto muitos corações arrependidos? Eu tenho certeza que a tua resposta é a mesma minha. Infelizmente, uma grande minoria só que tem caminhado nesse sentido. Ok? Mas daí nós vamos lá em Apocalipse 16, que hoje nós vamos tratar disso. Eu vou descobrir que esse povo, além de não se arrepender, ainda blasfemavam contra Deus. Ou seja, eles se entendem tão grandes, tão poderosos, que mesmo diante de todas as pragas, eles acham que se tem alguém que tem uma dívida, é Deus para com eles e não eles para com Deus. Apocalipse 15, 1 diz: vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, e 7
anjos. Lembra da conversa que nós falamos na semana passada, do número 7? Aqui, veja como ela se repete. E aqui diz que 7 anjos estão carregando as 7 últimas pragas, ou 7 últimas taças. Ou seja, cada anjo carregando uma taça, para que se complete a ira de Deus. E entenda, amado, que a ira aqui não é naquele sentido que Deus não tem controle próprio, não é naquele sentido de dizer, olha, você vê, Deus perdeu o controle e agora está irado, está bravo. Não é nesse sentido. A ira aqui é no sentido de justiça de Deus. E uma das coisas mais difíceis de nós entendermos é que quando nós ouvimos justiça, nós associamos justiça a somente coisas gostosas. Ah, justiça é eu ganhar um salário maior, justiça é o meu irmão ser curado de uma enfermidade, justiça é a igreja crescer. Mas dentro de uma justiça, onde Deus honra aqueles que caminham com Ele, nessa mesma justiça anda emparelhada, anda junto, uma justiça onde Deus impõe um castigo para aqueles que não se arrependem. Então, amados, muitos me perguntam, pastor, se eu cheguei em uma graduação, se eu cheguei em um nível em Deus, se eu não vigiar, eu posso cair? Pode. Pastor, e se eu caindo, aquilo que Deus deu pode ser retirado? Pode, inclusive a salvação. Eu sei que há irmãos tradicionais que por vezes nos acompanham, e eu sei que alguns deles dizem, mas pastor, eu aprendi lá no meu grupo que a salvação não se perde. Amado, a palavra de Deus é bem clara, que a gente tem que perseverar até o fim, e aqueles que perseverarem até o fim vão ganhar realmente o seu galardão, a sua coroa de vida. Do contrário, há muitos que vão pregar, há muitos que vão evangelizar e até ganhar algumas vidas, até muitas vidas, mas que no meio do caminho se desligarem, se desconectarem de Deus, vão sofrer sequelas por causa de seus próprios atos. Por isso, amado, tem 2 situações que nós temos que tomar cuidado. Primeira é se estamos alinhados. E a segunda é, uma vez alinhados, se nós permanecemos alinhados. Ok? Mas olha só que interessante. Então esses anjos vão carregar as 7 taças, onde há ali o juízo de Deus. E no versículo de número 2, do mesmo capítulo 15, diz, e vi algo semelhante ao mar de vidro, misturado com fogo, e em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Isso é muito importante, irmão. Muito importante. Por quê, pastor? Na semana passada eu lembro que uma das pessoas, creio que até foi a minha esposa que levantou essa bola, disse, olha, mas qual é o foco, na semana passada, das 7 trombetas? E eu falei que era uma graduação. Os selos tomariam indistintamente, E por quê? Porque a fome apresentada nos selos, ela alcançaria tanto aquele povo de Deus que tinha ficado na tribulação, quanto quem não era de Deus. A morte alcançaria a ambos. As lutas alcançariam a ambos. E nas trombetas eu começo a dizer para vocês que o foco começa a atingir quem? Também
o pessoal que nós consideramos como os iníquos, aqueles que carregam a maldade, ok? Mas perceba que esse versículo 15, ele vai dar um norte, ele vai dizer que agora está se vendo aqueles que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Ou seja, seu pastor, como muitos teóricos aqui, muitos estudiosos acreditam que boa parte dos mártires cristãos que vão morrer na tribulação, vão morrer até aqui, até a fase das trombetas. Pastor, mas vai ter alguém salvo que não recebeu a marca e que vai continuar até o fim? Vai. Pastor, mas como o senhor sabe disso? Porque a Bíblia relata que haverá um remanescente. Lembra, semana passada, o pastor leu Zacarias capítulo 13, versículo 8, que diz que um terço ainda permanecerá. Mas que se houvesse uma população, por exemplo, de 7 bilhões e meio, isso significaria dizer que 5 bilhões de homens morreriam. E Apocalipse 14 diz que é tanta morte, que o sangue sobre a terra alcançaria até mais ou menos aqui a guia dos, que essa era a referência que João tinha na época. Agora, se você pensar na guia dos cavalos, é mais ou menos a altura de um homem, ou seja, em torno de 1,80 m de sangue. O que quis dizer que é muito sangue, não é uma piscina de sangue. É sangue sobre a terra, amados. É muito sangue, é muita morte. E por isso que mesmo aqueles que entram na tribulação, teoricamente porque não foram alinhados com Deus, que se intitulam como cristãos, no meu modo de entender e de muitos estudiosos, eles vão morrer até a trombeta. E esse remanescente, então, que passar por essas situações das 7 taças hoje, vão então, aqueles que não receberem a marca, entrar no período do milênio, ok? Onde nós trataremos nas outras semanas. Agora veja, pastor, eu já percebi algo, que se todos os mártires estão agora sendo relatados nesse capítulo 15, significa dizer que as taças têm uma característica própria, que elas vão alcançar os iníquos da terra. Sim, o foco das taças é atingir quem tem a marca ou adora a imagem da besta. Esse é o foco das taças. Agora, olha que interessante, né? Nós vimos que Apocalipse 6, quando se abria o 5º selo, dizia assim: e vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, nós estávamos naquela época no 5º selo, lembra? E você lembra que diz assim: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos. Ou seja, no 5º selo, quando João tem aquela visão, e aqueles mártires que já estavam agora diante de Deus, que já tinham perdido a sua vida, eles chegam diante de Deus e dizem: Deus, quando que o Senhor será a nossa vingança?
Quando que o Senhor cumprirá a sua justiça sobre a terra? E Deus dá uma resposta para eles: ainda faltam alguns mártires, na nossa linguagem. Mas agora no capítulo 15, veja que na imagem que nós temos, esses mártires se completam, porque diz: os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Ou seja, não tem dúvida que está falando sobre os mártires que ficaram na tribulação, porque está deixando bem claro que eles morreram porque venceram a besta. E como assim venceram a besta, pastor? Deram um tiro no anticristo? Claro que não. Vencer a besta aqui é não aceitar a marca sob nenhuma condição. E é por isso, amado, que nós não podemos entender como alguns que têm ouvido aí fora, e isso é muito perigoso, dizendo assim: não, mas veja, é só uma marca. A marca não vai representar a salvação ou não dessas pessoas. Vai sim, vai sim. E se Deus deixou essa palavra, ela é muito clara, que quem vai subir como mártir, ou seja, quem vai morrer a salvo nesse tempo, é quem não aceitou a marca. Você não vê nenhum relato aqui dizendo que tem um mártir que venceu sem recebendo a marca. Ao contrário, aqui é muito claro que todos os mártires tinham uma característica: eles não receberam a marca. Ora, se a marca fosse possível, se a marca pudesse acontecer, e Deus não tivesse problema com essa marca, você acha que ele ia mostrar esse versículo? Você acha que ele ia mostrar o capítulo 14, onde fica bem claro que ele não descansaria aquelas vidas que aceitaram a marca, que eles passariam por tribulações atrás de tribulações? Então, não se engane com esses homens que têm falado um outro evangelho, amados. Amados, olha o capítulo 15. Ele vai falar que esses homens que estão diante de Deus começam a cantar um cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são teus caminhos, ó Rei dos santos. Era até um hino composto exatamente nesse versículo, muito comum na década de 90. Lembram? Grandes são as tuas obras. Esse hino, então, ele se baseia exatamente nesse texto, desses homens que foram agora salvos e estão diante de Deus. E no versículo 5 do mesmo capítulo 15 diz: e depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Pastor, o que significa isso? Amados, tabernáculo do testemunho nada mais é do que o tabernáculo da aliança ou da arca da aliança. Agora, raciocina comigo. O que você tinha dentro da arca da aliança? Você tinha as duas tábuas da lei, né? As duas pedras da lei. Você tinha a vara de Arão que floresceu, e você tinha um vaso com maná, ok? Então, entenda que a relação está muito atrelada ao quê? A lei, ok? Ou seja, nós estamos percebendo que agora as obras vão ser julgadas. Ah, mas pastor, as obras desses homens iníquos não vão ser julgadas lá no final, no juízo do grande trono branco? Sim, mas estou falando que Deus vai aplicar a sua ira sobre essas obras, sobre essas vidas que estão sobre a terra. E no capítulo 15 ainda, no versículo 7 e 8 diz: e um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheios da ira de Deus. Entenda, cheios da justiça de Deus. Só que se o versículo tratasse aqui da justiça de Deus,
talvez alguns não entenderiam. Talvez alguns entenderiam que 7 taças seria uma coisa agradável. Mas Deus coloca a expressão, a tradução, ira, para ficar bem claro que essa justiça se trata de trabalhar as obras imundas que foram praticadas por esses homens. Ok? Então veja que no versículo 8 diz: e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. É como se Deus estivesse falando: eu não vou aplacar a minha ira até que se complete as 7 taças. Por que eles entravam no templo? Por que eles entravam no Santo dos Santos? Para que pudesse o quê? Aplacar a ira de Deus e Deus oferecer a graça sobre o arrependimento do povo. Mas aqui fica muito claro que Deus não vai permitir que se entre no templo até que se consuma essas 7 pragas. Agora, meu amigo, se você tem um inimigo contra você e está assustado com isso, imagina esses homens que têm o próprio Deus contra eles, e Deus dizendo: olha, não vai ter nada, não vai ter palavra, não vai ter misericórdia, são 7 taças na sequência que eu vou colocar a minha justiça sobre esses povos. Por quê, pastor? Porque mesmo na tribulação, amados, Deus enviou 2 testemunhas, Deus enviou os 144.000 que foram convertidos pelas 2 testemunhas, Deus enviou anjos, ou seja, não há desculpa. Você acha que essas 2 testemunhas não vão lembrar esses homens que eles não podem aceitar a marca da besta? Você acha que esses 144.000 também não vão lembrar isso? Que eles precisam de arrependimento ainda que estejam na tribulação? Mas por causa da falta de arrependimento e de que eles blasfemaram contra Deus, eles agora vão sentir a ira de Deus. E nós entramos então no Apocalipse 16, e propriamente dito nas 7 taças. O capítulo 15 é quase que uma introdução dessas 7 taças. E no 16 diz: e ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra. Amados, entenda a diferença das trombetas. Nas trombetas dizia sobre 1/3 da terra, sobre 1/3 do mar, sobre 1/3 dos rios. Mas olha o que diz aqui, ó. E fez-se uma chaga má e maligna. E daí você vai dizer: pastor, quantos por cento da terra foram afligidos? A terra toda. E daí você entender porque Deus levou os mártires embora. Porque esse tipo de aflição vai pegar a terra toda. Pastor, mas alguém vai se salvar? O remanescente. Agora, quem aceitou a marca, esse vai sofrer grandemente. Agora, o próprio versículo do capítulo 16 diz: e fez-se uma chaga má e maligna. Em quem? Nos homens que tinham o sinal da besta. Lembra a nossa conversa no início da aula? Qual é o foco das taças? Os homens que têm a marca. Agora o tratar é específico com eles. Ah, mas pastor, vai afligir a terra toda? Vai. Mas quem que vai sofrer as consequências realmente num grau enorme? Os homens que têm a marca da besta. Agora, olha só, né? Já falamos este aqui, vamos dar sequência. A 6ª praga do Egito
que está lá em Êxodos capítulo 9, ela vai falar sobre as úlceras, ok? Ou seja, perceba que a sexta praga do Egito, ela é muito similar a essa primeira taça, só que com uma grande diferença. Qual é a diferença? A sexta praga, o próprio nome já está dizendo, a sexta praga do Egito. Não estava pegando o mundo inteiro, não estava pegando toda a terra. O tratado de Deus com as pragas do Egito era com o Egito. Mas aqui está pegando a terra toda, num grau ainda muito mais severo. Pastor, ainda muito mais severo? Sim. Vamos pular um pouco e vamos lá para a quinta taça, para você perceber a coisa. E por causa das suas dores e por causa de suas chagas. Ou seja, eu estava na primeira taça, eu acabei de falar da primeira taça, mas ainda na quinta taça, Deus está falando das dores desses homens e de suas chagas. Que chagas são essas? Não são as chagas da quinta taça. São as chagas da primeira taça que perduraram. Então olhe que situação. Quando acontecer essas taças, não é que Deus envia a primeira taça, ela cessa e começa a segunda, ela cessa e começa a terceira. Não, elas se misturam. Então olhe o nível da gravidade, porque ao mesmo tempo que eles vão lutar com essas úlceras, vão lutar com essas chagas, eles vão ter que lutar também com outras sequelas desse mundo, amados. Agora veja, se nós fizermos um cálculo, lembra que eu falei para vocês que 3 anos e meio equivaleriam a 42 meses, certo? Um mês, 12 meses, um ano, 12 meses, 2 anos, 24, 3 anos, 36 meses, mais 6 meses, 42 meses. Então fica muito claro que 3 anos e meio são 46 meses. Acontece que nós falamos que na visão que nós cremos, que é essa visão pré-tribulacionista, nós criamos que os 7 selos vão pegar os 3 anos e meio inicial, e as 7 trombetas com as 7 taças vão pegar os 3 anos e meio final. Ora, vamos dividir mais ou menos de uma maneira equilibrada isso, e entender que 42 meses dividido por 2, porque já ocorreu então 7 trombetas, vai sobrar 21 meses. E se eu tenho 7 taças, é como se eu falasse que aproximadamente a cada 90 dias eles teriam uma grande desgraça ocorrendo com eles. E por que eu faço esse cálculo para vocês? Eu não estou dizendo que a Bíblia está dizendo que necessariamente são 90 dias. Mas eu estou fazendo um cálculo aproximado para vocês entenderem que nós não estamos falando uma praga agora, e quem sabe daqui a muito tempo uma segunda praga, e daqui a muito tempo uma outra praga. Não, eu estou falando que eles não vão conseguir nem respirar ainda da primeira praga, eles já vão estar numa segunda praga, numa terceira, numa quarta, numa quinta, numa sexta praga, amados. Agora veja, imagina que então eles estão cheios de chagas, e no capítulo 16, versículo 3 diz: e o segundo anjo derramou sua taça na onde? No mar. Pastor, parece que eu ouvi alguma coisa parecido na aula passada. Exato. Lembra? Segunda trombeta, coincidência lá. Agora segundo anjo sobre a segunda taça, mas a segunda trombeta falava que morreu 1/3 das criaturas da terra. Ok? Desculpa, das criaturas, de todas as criaturas, ok? Muito bem, mas agora perceba
que eu estou falando que o mar vai ser atacado por inteiro, e todo ser que habita esse mar e toda alma vivente vai morrer. Ou seja, tudo o que é baleia, tubarão, polvo, peixes, tudo que você imagina com relação ao mar vai se extinguir. Pastor, imagina as Fossas Marianas, aquele lugar mais profundo do mar, 11 quilômetros de profundidade, 11 mil metros, aonde não chega nenhum homem, nem submarino. Pastor, se ali tiver uma criatura, ela vai morrer? A Bíblia diz que sim. Mesmo aquelas criaturas que nós nunca vamos conhecer, elas vão se extinguir. Percebe? Uma coisa é um terço, que já causa um dano terrível, e uma coisa é todo o mar. Não vai ter peixe, não vai ter comida aquática para eles comerem. E daí você vai falar, pastor, agora eles estão com chaga, perderam toda a fonte de alimento do mar, perderam o equilíbrio da natureza, porque agora o mar contaminado não vai mais ter a ação que ele tinha. E agora no versículo 4 diz, e o terceiro anjo derramou as suas taças na onde? Nos rios e nas fontes d'águas que se tornaram em sangue. Eu sempre me perguntava como seria um negócio desse, porque espera aí, se Deus pegou todo o mar e agora pegou a água potável, o que eles vão tomar? Da onde que vai tirar a água? E eu achei interessante um testemunho de uma irmã que disse que teve uma visão de Deus sobre esse tempo, principalmente das taças. E ela disse que na visão era como se ela fosse transportada para aquele ambiente da época das taças. E ela disse que via aquelas pessoas cheias de destruição, cheias de feridas, como se fossem chagas mesmo, úlceras, câncer, essas doenças que despencam pele, despencam tudo, e quando elas iam abrir a sua torneira, descia água com sangue, não descia água natural. E ela dizia que na visão que Deus dava para ela via aquelas pessoas desesperadas, com sede, e se sujeitando a tomar aquela água imunda, porque não tinham outra água, e daí causava outros danos, porque aquela água imunda afetava agora de vez a saúde dessas pessoas. Pastor, mas foi uma visão de uma profeta. Amém, amados? Mas não ache que vai ser muito diferente disso. Por mais que seja uma visão da profeta, aqui a palavra de Deus diz que os rios, as fontes de águas, se tornarão em sangue. Então o que eles vão tomar? Eles vão ter que tomar dessa água, porque senão morrem. E uma vez tomando dessa água, vão criar outras doenças. E agora, se você estava preocupado porque os animais do mar morreram, perceba que agora os peixes também da água doce morrem. A água vai ficar com um cheiro desagradável. As pessoas, teoricamente, não vão poder bebê-las, ou se bebê-las vão ficar doentes, mas também se não bebê-las, vão morrer de sede. Olha o nível da situação, do último momento em que Deus vai aplacar a terra. É por isso, quando ele diz que os mártires terão subido, que os mártires já estarão com Deus, porque vai ser, se era terrível a taça, se era terrível os selos, se eram terríveis as trombetas e os selos, agora as taças vão ser mais terríveis ainda. Pastor, e aqueles que vão ser o remanescente? Eu creio que de alguma forma Deus vai guardá-los. Ah, mas Deus vai fazer um sobrenatural. A Bíblia não dá todos os detalhes, amados.
Não dá para saber se Deus vai providenciar de uma maneira sobrenatural o alimento. Como é que vai ser? Mas imagina que a Bíblia diz que eles vão ter que fugir, deixar suas casas e ir para os esconderijos, para as cavernas, para os montes. Agora você imagina essa loucura. Eu fico imaginando até como vai ser essa fuga. Porque certamente o anticristo não vai ficar lá dizendo: olha, peguem seus carros e vão embora. Ah, saiam com alegria, olha, se quiserem, tome aqui uma passagem de avião para irem. Não. Eles vão sair escondidos, eles vão ter que sair sem qualquer objeto de identificação, porque se levarem um celular vão ser encontrados, não vão ter acesso à comunicação. Então, mesmo esses que serão teoricamente poupados como remanescentes, vão sofrer sequelas enormes por terem ficado. Agora veja, e ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que eras e há de ser, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, tu agora eles beberem. Lembra que eu falei da profecia da mulher? Lembra que eu falei da visão que ela teve? Que eles abriam as torneiras suas para tomar água e o que saía era sangue? Abriram as torneiras ali para tomar banho e o que saía era sangue? Está achando que é exagero da visão? Olha o que o anjo aqui no capítulo 16 diz, ó: visto como derramaram dos santos e dos profetas, agora vocês vão beber o sangue. Daí você pode falar para mim: mas pastor, eu não ponho sangue na minha boca de jeito nenhum. Pastor, eu já tenho problema com o meu próprio sangue, vou tomar sangue de outro, de animal morto. Afinal, nas águas dos rios, nas águas do mar, vai estar tudo restos de animais putrefados. Mas, amados, na hora da sede, da sobrevivência, meu camarada, nós apelamos. Se você conhece bem uma história de um avião que caiu algumas décadas atrás, numa época ali de geleiras, os sobreviventes acabaram comendo a carne daqueles que morreram no mesmo avião com eles. Eu estou falando de uma queda de avião, que houve mortos e houve sobreviventes. E o desespero para viver fez com que eles comessem a carne dos outros que estavam com eles e que morreram. Então, quando alguém morria, eles iam e comiam a carne. Ah, mas pastor, que o instinto da sobrevivência faz a gente fazer coisas absurdas. Há tempos atrás houve um relato de um homem que foi tirado de um soterramento de terras e por alguma maneira ele ficou debaixo de uma estrutura que poupou a vida dele, mas ele não conseguia sair porque era muito terra por cima. E ele relata que para ele não morrer de sede, ele urinava e tomava a sua própria urina. Sabe o que é isso? Eu estou falando de instinto de sobrevivência. Eu estou falando das loucuras que vai acontecer no tempo das taças, amados. Pastor, mas ainda vamos entrar na quarta taça. Pois é. Você não está entendendo que é a ira de Deus, que é a justiça, e isso é implacável. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que abrasasse os homens com fogo. Amados, há um tempo atrás o seu pastor tinha falado que o sol iria perder parte do seu poder. E isso ia causar um dano nas pessoas, mas agora a Bíblia diz que o sol vai abrasar. Você imagina você que está acostumada com uma temperatura aí de 30 graus, 28 graus, 27 graus,
quando no Brasil vai às vezes para 30 e pouco, 36, nós transpiramos, temos que ter ar-condicionado, temos que ter todas essas coisas. Imagina Deus abrasar o sol e locais como o Brasil, locais como outros países que tinham uma temperatura ambiente, chegar a temperaturas como temperaturas do deserto. Vai morrer gente? Vai. E diz assim a palavra de Deus: e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para darem glória. Olha que loucura! Eu estou falando de homens que estão tomando sangue em torneira para sobreviver. Eu estou falando de homens que não têm mais peixes, nem água potável, nem água salgada para transformar em potável, que estão cheios de chagas, mas eles não entendem. Entende porque Deus tinha que fazer essas coisas? Porque se talvez nós mesmos olhássemos para esses homens, nós diríamos, mas quem garante que eles não se arrependeriam? Quem garante que se Deus não desse uma chance, eles não se arrependeriam? Pois é, a tribulação, por pior que seja, ainda é uma chance para esses homens. Eu não falei que vai ter mártires? Ainda que seja de uma forma dolorosa, ainda é uma chance para esses homens. Porque muitos morrem da noite para o dia, sem ter chance de se arrepender. Bem, agora veja, se arrependeram? Não, eles blasfemaram. E daí vem então o quinto anjo. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dores, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, o que eles faziam? Blasfemavam contra o Deus do céu. E pior que isso, a Bíblia diz que eles não se arrependiam. Amados, você sabe o que é você ter uma dor tamanha, a ponto deles dizer que eles mordem a língua, tamanha dor? Você já viu aquelas estruturas do passado, quando não havia anestesia e você tinha que fazer o corte na pele sem anestesia, e eles davam um pano para o sujeito morder, para ele aguentar a dor, para ele aplacar a dor, e aqui está dizendo que eles vão morder suas línguas. É como se fosse uma cirurgia sem anestesia, é como se fosse um corte na pele, como se fossem chagas de grande dor, como se estivesse rasgando com faca, rasgando com instrumentos de corte, amado. Eu estou falando ainda da quinta taça. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água desse rio se secou. E daí aqui é importante vocês entenderem que o pastor mais à frente vai falar sobre um tema. Mas eu já adianto alguma coisa. Nesse momento entre a sexta para a sétima taça, agora o Deus, Jesus, Filho, vai descer sobre a terra e vai entrar numa batalha. Uma batalha que vai ser contra os povos iníquos, para poupar quem? Quem, pastor? Principalmente Israel. Só que você vai dizer, pastor, o grande rio Eufrates, que rio que era esse, pastor? Era um rio que está descrito em Gênesis. Você está entendendo que eu estou falando
que hoje, por exemplo, você pode falar aí Rio Sorocaba, o rio que você quiser, mas biblicamente tem o rio Tigre, o rio Eufrates, daqueles 4 rios que tinha lá em Gênesis, eles são os únicos 2 que transcorrem até os dias de hoje e até os dias da tribulação. Eu estou falando de um grande rio lá do princípio que Deus criou. Ela vai se secar. Está começando a fazer a conexão. E por que ele vai se secar, pastor? Para preparar o caminho dos reis do Oriente. Pastor, o senhor está falando de uma batalha do Armagedon? Pois é, amado. Uma batalha onde Jesus vai descer e guerrear com esses homens? Pois é. Acontece que se você olhar no mapa, você vai descobrir o seguinte. Tudo bem? Você vai descobrir o seguinte, que essa região oriental, para se chegar em Israel, eles têm um grande obstáculo, um grande rio chamado Rio Eufrates. E a Bíblia diz que esse rio vai se secar. E eu vi interpretações aí na internet dizendo que isso vai acontecer no nosso tempo. Não, amados. Vai acontecer no tempo da grande tribulação. Pastor, eu vejo o senhor falando de tribulação, mas às vezes o senhor fala grande tribulação. Pastor, eu não entendi isso até agora. Qual é a diferença da tribulação para a grande tribulação? Amados, a tribulação, entenda que é o todo, ok? São 7 anos de tribulação. Mas os estudiosos costumam dizer a grande tribulação, os 3 anos e meio finais, que serão inaplacáveis, ou seja, só pelo que você está ouvindo hoje da aula, você está entendendo que não será um tempo fácil. Por quê, pastor? Porque aqui está dizendo que Deus vai punir a terra como um todo. Vocês entenderam que é rio e é mar, que não vai sobrar nem água salgada, nem água doce. E amados, você que tem lá o rio, você sabe que acontece uma coisa com essas águas. Elas evaporam e elas produzem chuva. Consegue entender? Você que estava lá na sua escola, no primário, se lembra desse papo da condensação, do vapor que sobe e depois desce como chuva, porque condensa lá. Lembra disso e que eu disse que tudo isso vinha em outros estudos da época lá de Noé, quando Deus cria uma estrutura para essa terra, nesse sentido. Agora pense comigo, se eu tenho sangue, tanto no mar, quanto na terra, você acredita que esses vapores, essa condensação, essas águas vão acontecer com a mesma qualidade? Claro que não. E isso vai causar também resultados em alguns rios, como por exemplo o rio Eufrates. Se ele não se repõe, se ele não consegue repor as suas águas, o que vai acontecer com ele? Ele vai secar. Ah, mas pastor, isso para um rio secar, né, não é uma coisa de um dia, não é uma coisa de um ano, pastor. Sim, eu sei. Mas eu estou falando de um período que Deus vai fazer coisas miraculosas. Milagre não é só a coisa boa. Milagre também são sobrenaturais de Deus, até mesmo como castigos. Ou seja, coisas que demorariam anos, talvez séculos. Deus vai fazer acontecer e finalizar. Ah, mas pastor, pode ser que esse grande rio Eufrates já esteja em um processo se secando? Sim, é fato. Pode ser que ele já está sofrendo a ação da mão de Deus.
e já está diminuindo o seu nível, mas a Bíblia é clara em dizer que nesse tempo das trombetas esse rio vai secar. E você acha que os homens vão parar, os iníquos vão ficar chorando a seca desses rios? Não. A Bíblia diz que esses homens vão olhar e vão dizer: opa, o rio secou. Que beleza. Pastor, que beleza. Eles já não têm água, vão ficar agora sem as águas do rio Eufrates. E eles vão ficar contentes sim, porque eles estão num nível de iniquidade que mesmo com chagas, com dores, eles só pensam em uma coisa: destruir Israel. Pastor, então eu estou entendendo a ideia que apesar de toda a sentença ser contra a terra, o principal alvo do inimigo é Israel. Sim, ele não muda isso. Ele ainda quer destruir Israel. Mas pastor, será que esses iníquos não conhecem a Bíblia? Será que eles não percebem que Apocalipse 16, que o Senhor está lendo, vai descer sobre os montes da oliveira e vai agir de uma neste momento e vai vencer essa guerra? Será que eles não pensam em ficar do lado dos vencedores? Amados, para eles a Bíblia é somente um conto da carochinha. E o nível de iniquidade, o nível da ação da grande boca do dragão, da besta, do falso profeta vai estar na vida deles tão grande que a Bíblia diz que eles ainda vão se entender como vencedores. Olha aqui, o próprio versículo do capítulo 16 diz: e a boca do dragão, e a boca da besta, e a boca do falso profeta, vi sair deles 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Qual é o simbolismo da rã, amados? São espíritos demoníacos. Qual é o simbolismo da rã em muitos trabalhos feitos? São trabalhos de feitiçaria. Ou seja, aquelas coisas que você diz: como é que eles não veem isso? Não vão ver, porque vão estar cegos pela orientação do anticristo. O anticristo vai unir esses homens e vai dizer: olha, o Eufrates secou. Então para nós, já vencemos uma, vamos seguir reto, não precisamos dar volta, não precisamos entrar para o mar que agora é sangue. Está entendendo a coisa? Eles não iam mais poder entrar pelo mar. Agora sabe onde eles vão alcançar Israel? Pela terra seca. E você vai dizer: puxa, pastor, como assim? O único rio que era uma barreira, Deus agora transformou os mares em sangue. Eles agora não podem pegar suas naus e ir no meio do sangue. Mas agora eles tinham uma barreira que era esse rio, que ainda tinha sobrado. E Deus pega e seca esse rio, pastor. Era a chance de Israel sair ileso? Não, amados. É permissão de Deus para que haja esse confronto. Porque Deus vai agora destruir, matar os iníquos. Pastor, espera aí. Estou começando a compreender. Estou quase entrando já no tempo do milênio. E no milênio vai... Pastor. E o Senhor está deixando claro que esse remanescente que vai entrar no milênio são os que não aceitaram a marca da besta, não é? Claro! Porque quem aceitou a marca da besta já não tem mais interesse para o Senhor. Ah, mas por que, pastor? Porque ele já renegou o nome de Cristo. Qual o interesse de Deus de colocar no milênio um povo que já aceitou a marca da besta? Agora Deus vai ter que eliminá-los. Aqueles que durante as taças iniciais, agora na sexta taça, durante essa guerra, eles vão morrer. E aí vem aquela nossa conversa, lembra?
dos 200 milhões de homens, dos exércitos das nações que vão atacar Israel. Agora, pastor, peraí, Oriente, nos localiza um pouco nesse Oriente. Nos diga quem são esses reis do Oriente que vão atacar Israel. Acredita-se que nós estamos falando principalmente daqueles países comunistas, lá da região Oriente. Nós estamos falando da China, possivelmente, da Coreia do Norte, nós estamos falando do Japão, nós estamos falando possivelmente da Índia e de outros tantos. Ah, pastor, mas por que isso, pastor? Amados, Deus agora vai exterminar por completo esses iníquos que receberam a marca da besta. Mas espera aí, pastor, se eles receberam a marca da besta, se eles vão ser enganados por esse espírito demoníaco que em forma de rã, pastor, as pessoas que ficaram vão ter que ser testadas no milênio. Essa é uma conversa que nós vamos ter lá. Mas entenda que não é porque eles não aceitaram a marca da besta que eles já estão purificados. Quem subiu no arrebatamento já está purificado, porque está com o corpo transformado. Mas quem não aceitou a marca, ainda que debaixo de todo sofrimento, se ele não morreu entre aqueles mártires, agora vai ter que passar por uma prova no... Mas serão 1000 anos de paz e lá no fim Satanás será solto. Mas eu quero deixar esse assunto mais específico para a aula do milênio. E ali nós vamos transcorrer assuntos como Galadão, nós vamos transcorrer assuntos como a ressurreição. Mas pastor, voltando a esse tema da sexta taça, pode Deus usar um espírito maligno? Amados, Satanás se entende como vencedor, mas na realidade ele só pode fazer o que Deus permite. Pense que Deus não permitiu todas essas coisas, porque senão nem o anticristo iria poder de fazer nada. Nem o dragão teria poder de fazer nada. Por que você acha que muita coisa ainda não acontece no nosso tempo? Porque Deus não permitiu. Mas agora, Satanás vai usar espíritos malignos para enganar até o anticristo. Ele vai com a grande convicção, junto com o falso profeta, junto com todos aqueles iníquos, junto com esse exército de 200 milhões de homens, com a grande convicção que eles vão vencer, porque os espíritos demoníacos colocaram dentro deles que eles venceriam. Pastor, tem na Bíblia alguma coisa parecida com isso? Lembra de um espírito maligno que atraiu o rei Acabe? Vocês lembram disso? Pastor, tem isso na Bíblia? Tem? Acabe, ele vai fazer uma pergunta, ele vai consultar se ele deveria lutar com os arameus, lá em Ramote Gileade. A Bíblia diz que espíritos mentirosos, um espírito mentiroso, vem até Acabe e diz que ele venceria. Deus permitiu. Por quê? Porque Acabe agora seria sentenciado por Deus. Acabe foi orientado por Deus. Acabe, por muitas vezes, recebeu profetas que diziam: olha, não caminhe nesse sentido, não vá por aqui. Mas uma vez que Acabe se fechou para Deus, Deus permitiu que um espírito de mentira viesse e falasse: pode ir para a guerra com os arameus, pode ir a Ramote e Gileade guerrear, você vai vencer. E a Bíblia diz que ele foi morto. Agora, se Deus permitiu que um espírito de mentira cumprisse o que Deus queria na vida de Acabe, que seria uma sentença de morte, lembra o papo da justiça
da ira de Deus, agora transforma esse rei Acabe como um rei iníquo, para falar agora de um anticristo como um rei iníquo. Vai ser a mesma coisa. Aquele que se achava um gênio, aquele que se achava brilhante, aquele que se achava detentor do império mundial, agora vai ser enganado pelos próprios espíritos que o instruíam. E agora ele, junto com o falso profeta, junto com esses iníquos, vão morrer na mão de Deus e vão perder a batalha. E assim Deus vai concluir e vai entrar então na 7ª taça, para que então se cumpra o período agora preparativo para o milênio, amados. Mas não se esqueça que Deus tem tudo diante das mãos dele. Pastor, fala um pouquinho para nós sobre essa guerra do Armagedon, amados. Eu vou tratar um pouco disso quando eu falar de algumas batalhas, mas só para te localizar. Se você for lá na Bíblia, você vai ver que essa batalha ela vai se dar lá no Monte Megido, certo? Aonde fica, pastor, isso aí, pastor? Lá na região norte de Israel, ok? Lá onde tem uma grande colina, mais ou menos a oeste do Rio Jordão. O Rio Jordão está aqui, mais ou menos aqui, ó, a oeste fica a região do Megido, certo? Esse Monte Megido é também conhecido como planície de Asdrael, ok? Ou como Vale de Josafá. Então, se você ouvir algum irmão, algum pastor falando sobre a batalha do Armagedon e falando sobre a batalha do Vale de Josafá, não ache que seu pastor está enganado. Não fale, mas meu pastor falou que era o Monte Megido, agora que era o Vale de Josafá. É a mesma conversa, com outros nomes, ok? Então nós já estamos sendo bem minuciosos para você não se confundir. Estamos perto de que cidade, pastor? Mais ou menos a oeste da cidade de Nazaré. Lá naquela região, então você já se localizou, ok? Agora diz Apocalipse 16, e o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo dos céus, do trono, dizendo, e houve trovões e relâmpagos, e um grande terremoto. Pastor, peraí, pastor, agora bloqueou minha mente. Já está exterminando esses homens, se Deus já está derrotando esses homens, para que Deus precisa mandar um grande terremoto? Lembrar que o milênio vão ser feitas uma nova terra, vai ter uma nova estrutura aqui? Pois é, Deus vai derrubar o que existe. Através de um grande terremoto, pastor? Sim. Pastor, eu sei que tem aquela tal escala Richter, vai ser no grau 9, que é o grau mais elevado. Amado, muito mais que isso. Esse terremoto não vai afligir só um pedaço da área, vai afligir toda a terra. Olha aqui, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. E olha o que diz lá em Apocalipse 16. E a grande cidade se fendeu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Não está falando uma cidade caiu, está falando que todas as cidades das nações foram destruídas. Então você que está no Brasil, vai ter cidade destruída aqui. Está nos Estados Unidos, cidade destruída por esse terremoto. Vai afligir, não sei como vai ser isso, se Deus vai mexer em placas tectônicas, como é que vai ser essa dimensão, mas vai pegar território de tudo quanto é lado, principalmente lá onde está havendo essa guerra. E toda a ilha fugiu,
e os montes já não se acharam. Pastor, como assim a ilha fugiu? Ela vai pegar 2 pés e sair correndo? Não, amados. Entenda que quando a Bíblia diz que a ilha fugiu, elas vão ficar submersas. Pastor, submersas terremoto, placa tectônica, mas também placa tectônica mexe com o mar. Ainda que em sangue, ainda que sujo, agora ele vai afundar quem? As ilhas que o cercam, ok? E os montes não se acharão. Amados, imagina montes, como por exemplo os montes Urais, o Monte Everest, e a Bíblia dizer que eles não se acharão. Amados, o Monte Everest tem mais de 8 quilômetros de altura, são 8.000 metros de monte, e a Bíblia diz que ele não se achará mais, e vai cair pedras do céu, de 1 talento. Amados, para você se localizar o que é 1 talento, são 35 quilos. Imagina a pedra de 35 quilos caindo do céu. Pastor, já sei, é do tamanho de uma bola de boliche. Amados, a média de uma bola de boliche é de 2,7 kg a 7,2 kg. A maior bola de boliche, a mais pesada, tem 7,2 kg. Eu estou falando de pedras de 35 quilos. Consegue sentir que lá quando caía o granizo, lá quando caía aquelas pequenas pedras, nas trombetas, nos... Eu agora que Anastácia, pedras de 35 quilos. Amada, nessa terra, pedras e caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada, e eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois foi a praga terrível. Então, amados, nós paramos por aqui. Nós terminamos por aqui o estudo das taças. Eu espero que você tenha compreendido que são graduações. Os selos, depois para as trombetas, que viram uma advertência, e agora as taças, que são o julgamento final de Deus. E você viu que não vai ser brincadeira. Então, não fique. Ah, mas pastor, Deus tem dado sinais, amados. Lembra a nossa conversa do início do dia hoje? Então não é falta de sinal, não é falta de pregador, não é falta de estudo. Se você tem visto algum irmão que não está participando dos estudos, chame-o a participar. Pegue e multiplique essa aula. Amado, esse é um pedido que eu faço como pastor para a sua vida. Pode ser que não tenha alguém no Ministério Chama que acesse essas aulas. Você pode ter um amigo que não esteja cadastrado no Ministério Chama, mas você pode mandar um link para ele. Você pode compartilhar esses vídeos com ele. Ah, mas pastor, e se ele me julgar, e se ele falar? Amados, não é mais tempo da gente ter medo, não é mais tempo da gente ser covarde, no sentido de levar a palavra, porque a própria Bíblia diz que Deus vai rejeitar os covardes, e covarde aqui não é o cara que tem medo de lutar com o leão, não é isso. Covarde aqui é o cara que tem medo de falar da palavra de Deus, tem medo de pensar o que as pessoas vão achar dele. Às vezes a pessoa mais imprópria, que você acha que não vai aceitar essa palavra, diante de um vídeo desse, de um estudo desse, vai aceitar. Às vezes você tem amigos de outras igrejas, de outros espaços, mande esses vídeos, distribua esses vídeos, porque Deus pode salvar ainda essas vidas, transformando essas histórias. E eu agradeço a cada vida, a cada um que está aí do outro lado. Amém? Mateus, tem alguma pergunta? Tenho. O Isel fez um comentário e falou assim: pastor, como você vê os senhores do mundo que construíram bunkers
ao redor do mundo com suprimento de alimento e água para uns 10 anos. Exatamente. Eu vi realmente essa história. Existe de fato, irmão, esse grupo desses homens que são tidos como os homens poderosos das nações, né? Os Rockefellers e tantos outros nomes, né? De grupos que são conhecidos como as 13 famílias poderosas, as 13 famílias que preparam o caminho para Satanás, né? Esses homens que nós vemos que eles investem milhares de dinheiro para difundir feminismo, difundir aborto, difundir todas as heresias para preparar o caminho do anticristo. Só que esses homens, eles têm uma convicção de que eles não vão morrer. Na visão satanista, eles acreditam que eles, em pelo menos parte deles, vão ser guardados. De que forma? Eles pagam verdadeiras fortunas para poder ocupar bunkers, que são espaços preparados em um determinado local afastado e que teoricamente resistiriam às maiores provas possíveis e durante 10 anos até. Ou seja, o cálculo deles é, espera aí, nós não somos bobos, nós sabemos que a tribulação são 7 anos. Você está entendendo a conexão dos 10 anos? Eles entendem que a tribulação são 7 anos, então eles estão dando um tempo maior. Eles dizem, muito fácil. Quando começar a coisa, nós entramos nesses bunkers e lá permanecemos, e depois sairemos para reinar. Os mesmos espíritos que vão enganar o anticristo para ir para a guerra, vão enganar eles, achando que esses bunkers vão ser a salvação deles. Mas lembra do papo do terremoto? Se você ouviu dizer aqui que vai cair montes como todos os montes da terra, você acha que um bunker vai ser poupado? Você acha que eles vão conseguir se esconder de Deus em bunkers? Deus vai visitá-los com sua ira dentro dos seus bunkers. E todas as fortunas que eles tomaram das nações para protegê-los nessa hora não serão nada diante desse tempo. Talvez inicialmente eles até entrem nesses bunkers. Talvez eles até façam algumas coisas para se protegerem. Mas em um tempo, Deus vai alcançá-los, porque Deus não vai poder deixar homens com a marca da besta sobre a terra. Mais nenhum. Amém, amados? Eu agradeço o carinho de todos. Espero que tenham compreendido a aula. Se tiver dúvida, amados, me escrevam. Vocês sabem como me acessar. Mandem lá no Chama, ou mesmo para mim diretamente, e nós, se possível, vamos responder, seja através desses canais, ou quem sabe até na próxima aula a esse respeito. Eu agradeço o carinho de vocês, a dedicação de vocês em assistirem essas aulas, mas em nome de Jesus, divulgue isso. Se você está tendo essa chance, não seja só você o privilegiado. Dê essa chance às pessoas que você ama, seus amigos, seus parentes, e divulgue essas mensagens. Em nome de Jesus, fique firme, pautado na palavra de Deus. Amém? Vamos orar para encerrar. Pai, nós queremos apresentar essas vidas e pedir o teu cuidado a cada uma delas. Que o Senhor derrame do teu altar o teu poder sobre cada uma, e que cada uma receba o teu discernimento, tudo aquilo que está em teu espírito, para que elas não caiam na mão do inimigo, Senhor, para que eles não fiquem naquele tempo, Senhor, principalmente na grande tribulação, Senhor. Poupa, Senhor, cada vida, Senhor, poupa cada família aqui representada, Senhor. Que não seja em vão esses estudos. Tu sabes, Senhor, os nossos propósitos. Tu sabes o teu propósito maior, Senhor.
que não é só conhecimento, que não é só passar um tempo juntos, Senhor, mas é levar a salvação, levar a verdade genuína do Teu Evangelho a essas vidas, para que naquele dia todos nós possamos estar diante do Teu altar. Eu abençoo este restante do dia, eu abençoo o culto da noite, eu abençoo, Senhor, o momento que eu estarei pregando à noite, Senhor, que cada vida possa receber de Ti também naquele período, Senhor, e nós abençoamos a semana de cada um, em nome de Jesus. Te louvamos e Te agradecemos. Amém? Amém, amados? À noite eu conto com a presença de vocês, vamos estar pregando hoje à noite. Participem também e fica aqui o meu abraço e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Tudo de bom, pessoal. Abração. Fiquem com Deus e quinta-feira, não se esqueçam do nosso discipulado e no domingo que vem, que a gente possa contar com vocês novamente, às 9 horas. Amém? Um grande abraço. Tudo de bom.